Boa noite a todos, espero encontrá-los bem, a vocês e as suas famílias, né? Estamos em isolamento social, mas rogando aos céus que permita que a gente possa voltar outra vez a nos encontrarmos, né? Mais socialmente, com tranquilidade, com responsabilidade. Bom, que Jesus nos ampare e nos ilumine a todos. Nesse ano é a primeira vez que eu falo para o grupo, né? E vamos falar dos trabalhadores da vinha. Essa passagem é uma passagem que eu sempre achei ela muito difícil de entendimento, né? Então eu também estou aprendendo. Então vamos lá. Para começar, eu pensei em dividir a parábola nos 3 dias que me cabem. Primeiro falando sobre os elementos da parábola, os personagens, todos os elementos, e depois sobre os seus ensinamentos, né? A gente pesquisou autores protestantes, autores evangélicos, do sétimo dia, católicos, né? Entre outros. E depois, no segundo dia, a gente vai para a visão espírita com Emmanuel, com vários autores. E no terceiro dia a gente faz a live, que eu também não sei direito como é que vai ser nesse momento, porque a Denise e o Paulo é que comandam essa parte. Então vamos ver como é que vai ser, né? Eu espero que dê tudo certo. Então vamos lá. A parábola dos trabalhadores da vinha, alguns autores, eles comentam que uns chamam de trabalhadores da vinha, outros chamam de trabalhadores de última hora e outros chamam de parábola do empregador generoso, né? Todas elas são consideradas, né? Por quê? Porque todas elas falam desse assunto. Mas é uma parábola que Jesus, e ela aparece somente em Mateus, no capítulo 20, versículo de 1 a 16. Então vamos lá, vamos entender o contexto que estava essa parábola, tá? O Jesus, ele estava na Galileia. E aí ele fala com o mancebo rico. Lembra a passagem do mancebo rico, que era o jovem, que era rico, que já tinha trabalhado muito e que Jesus falou: para me seguir, você doa tudo para os pobres e vem. E ele fica pensando, fica titubeando, né? Quando eles estão em viagem, ou eu acho que é isso, né? Mas não sei se é isso. Porque às vezes Mateus também, os evangelistas, eles podem mudar de lugar, então a gente não sabe, mas no contexto é desse jeito que aparece, né? Eles indagam a dificuldade de largar tudo, porque eles viram e falam assim, mas nós largamos tudo para te acompanhar, né? E ele fala, mas é difícil mesmo, é difícil largar tudo para me acompanhar, e às vezes a pessoa larga para uma recompensa. E Pedro indaga, né? Mas como assim? Eu também quero uma recompensa, né? Eu acho que a maior parte de nós pensa assim também, né? E que recompensa que eu vou ter disso, né? De tanta luta, de tanta coisa, né? Que recompensa que eu vou ter disso, né? E aí Jesus fala para eles, presta atenção, Pedro, porque muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. E aí conta a parábola. Então, na minha opinião, a parábola é para os discípulos, tá? Não são. Então, vamos ler a parábola. Vou até pôr o óculos. Então, é Mateus 20, de 1 a 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, ou então alguns autores colocam proprietário, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, ele faz aquele início, né, de o reino dos céus é semelhante a alguma coisa. Então, ele está falando do reino dos céus. Como que é o reino dos céus? E ajustando com os trabalhadores a 1 denário, ou alguns autores falam algum dinheiro, por dia, mandou-os para sua vinha. Tendo saído acerca da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e vos dar-lo-eis o que for justo. E eles foram. Depois saiu outra vez, cerca da 6ª hora, e da 9ª, e fez o mesmo. Saindo perto da 11ª hora,
né, encontrou outros que já estavam ansiosos e perguntou-lhes: Por que estás ansioso o dia todo? Disseram-lhes eles: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhe eles: Ide vós também para a minha vinha, e recebei o que foi justo. E aproximando a noite, disse o dono da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, porque eles era chamado de jornaleiros, ou então era o salário, né? Jornaleiro porque era de jornadas, né? De jornada de trabalho. E começando pelos derradeiros até os primeiros. Tendo chegado os que tinham sido assalariados a cerca da 1/10 hora, receberam 1 denário cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais, mas, do mesmo modo, receberam igualmente 1 denário cada um. E recebendo, murmuraram contra o pai de família, dizendo: Esses últimos trabalharam somente 1 hora, e tu os igualaste a nós, não que suportamos o peso do dia e o calor extremo. Mas ele, respondendo-lhe, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que me aprazo do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros os últimos, porque muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Então, essa é a passagem maravilhosa, né? Então, agora nós vamos tentar entender, agora nós vamos tentar entender os detalhes dele, né? O detalhe das coisas. Então, o que que eu fiz? Eu fui pegando dos autores tudo que eles falavam sobre a passagem, tá? Então, o local que Jesus estava. Então, alguns autores, o MacArthur, ele acredita que o local onde Jesus está, lá na Judéia, era um local muito bom, porque ali tinha passado o Batista e muitos ali acreditavam em Jesus, né? Então, tudo que ele falava era muito bom. Então, eles estavam num ambiente muito bom para a divulgação da palavra, né? Ali eles tinham muita planície, então na planície tinha a criação de gados e plantação de trigo, e tinha muitas colinas também. E as colinas eram onde tinha vinhas. E a dificuldade do trabalhador também era grande, porque eles trabalhavam em cima de cercas de madeira, né? E era um sol a pino mesmo, né? Então eles trabalhavam desde o nascer do sol até o pôr do sol. Então, o dono da vinha, ele deve ter saído mais cedo ainda, né? Era hábito deles acordarem 4h30, 5 horas da manhã, tá? As frutas eram plantadas, as uvas eram plantadas na primavera e colhidas no verão, antes das chuvas. Então, era comum realmente as pessoas estarem numa feira, e nessa feira eles chamavam os trabalhadores diário, né, que chamavam jornaleiro por causa das jornadas. E era comum, né, levarem as pessoas para as vinhas, tá? Para fazer a colheita. Então, tudo que fala aqui é uma coisa muito natural daquela época, tá? Em relação ao proprietário, o Snodgrass, eu não sei se fala assim, ele achava que esse proprietário, ele não deveria ser um homem muito rico, né? Porque ele mesmo foi buscar os trabalhadores de dia, né? É engraçado, né? Porque cada um pensa de um jeito. E que era uma coisa comum. Mas não era tantas vezes comum eles irem e voltarem para a vinha, porque as vinhas geralmente não eram perto, né? Mas esse daí vai 5 vezes, né? O que não era comum o senhor ir fazer contrato com trabalhadores, né? Eles tinham sempre um administrador, né? O que eles falam é que normalmente eles já sabiam de quantas pessoas ele precisava para colher a uva, né?
Então, normalmente, eles não precisavam ir e voltar, né? Então, aí era uma maneira, talvez, de Jesus chamar a atenção, né? O que dá para perceber é que ele era uma pessoa generosa de posses, mas nem tanto, pois foi buscar os jornaleiros, né? Ele foi buscar. E eles falam que houve um exagero com várias idas, né? O que não era comum, eu já falei, né? Os dois já tinham um administrador. Repetiu outra vez, não sei porquê. Tá. Bom, em relação ao denário, era uma moeda, né, de prata e que era o salário comum para um dia de trabalho para essas pessoas, tá? Então, a pessoa bem pobre mesmo, naquela época, ela recebia um denário por dia. Uma pessoa para viver bem, ela recebia uns 200 denários por ano. E ela vivia assim, de sobrevivência, tá? E tinha aqueles muito ricos, né? Então, era comum pagar um denário para o trabalhador, tá? Naquela época havia muitos desempregados e que a pessoa que era assalariado, era contratada por mês ou por ano, ganhava muito mais, assim como os escravos, porque o escravo ele tinha comida, tinha o dormitório, ele tinha as vestes, ele tinha o transporte, né? Enquanto esses desempregados, eles eram piores que ser escravo, tá? Então eu falei que a moeda era de prata, que era o salário normal, e que o sentido da história depende da anuência em concordar de que o salário era justo para um dia de trabalho. Então ele começa falando, olha, eu vou dar um denário. Então todo mundo nesse momento está concordando com a história, porque era o comum de acontecer isso, tá? O pagamento também segue as diretrizes do Antigo Testamento, que eles falavam, ajuda as pessoas que não conseguiram ganhar aquele dia, porque eles vão passar fome, porque eles viviam de sobrevivência. Então era comum, né, as pessoas terem fome quando não recebiam esse trabalho, tá? Outra coisa que era interessante sobre a hora, o horário, o tempo de trabalho, que eu sempre tive dúvidas sobre isso, né? É que assim, o trabalho era de 12 horas. Então, quando nascia o sol até quando o sol se punha. Normalmente eram 12 horas, mas não se contava o horário, tá? Então, a medida era assim, a primeira hora era 6 da manhã e vai indo, vai até a 1ª hora, que é em torno de 16, 17 horas, tá? Então, eles contavam de 3 em 3 horas, tá? E as medidas eram mais ou menos assim, tá? Eu sempre tive dúvidas sobre isso, porque eu falava, que é essa primeira hora, segunda hora, terceira hora, né? Nona hora. É isso, eles dividiam o tempo de 3 em 3 horas nosso hoje, né? E o trabalho era de 12 horas, né? Então, era o dia. Aí, os trabalhadores. Quem eram esses trabalhadores, né? Os trabalhadores eram homens pobres que trabalhavam como peões temporários durante a época de colheita. E o empregador percebe que todos eles precisarão de um salário pelo dia inteiro para alimentar sua família. Então, é normal, né, que ele recebesse imediatamente após, porque a lei judaica, ela fala assim, ela preconiza o seguinte, que o empregador ele nunca podia deixar de pagar o salário para o seu trabalhador, né? Se ele fosse, por exemplo, hoje um diarista, ele tinha que vir, trabalhar e receber imediatamente. À noite, né, quando terminava o dia, ele tinha que pagar, porque ele sabia que se ele não pagasse, eles iam passar, a família ia passar fome, tá? Existia naquela época uma situação de desemprego muito grande. Ficar naquele lugar das feiras esperando vir alguém para recolher para as plantações era uma situação de humilhação pública, tá? E as pessoas sabiam que quem estava lá estava desempregado e que a família devia estar passando muita necessidade e até fome, né? O dinheiro, então, era para sobrevivência mesmo, tá? Então, essa daí foi a historinha que nós contamos assim, os personagens daquele momento, né? Eu espero que vocês, se tiver alguma dúvida, depois a gente discute mais. Mas é exatamente isso. Então,
empregador, ele fez direitinho o seu papel, né? Ele foi generoso, foi caridoso, como a gente vai ver, né? Com os funcionários dele. Ele pegou esse funcionário e levou. O que não era comum era buscar toda hora, né? Porque geralmente as vinhas não eram perto da cidade, mas podia acontecer de ser uma perto, né? Que é a história de Jesus, né? E aí nós vamos pegar autor por autor e vamos falando o que ele acha que significa aquela mensagem. Para depois a gente falar do que o Espiritismo fala, tá? Então, o que significou para esse americano, né? Snodgrass. Aí não sei falar, gente, o nome dele, tá? Ele achou o seguinte, ele achou que existia coisas reais e verdadeiras e algumas até meio exageradas, né? Então ele começa a contar dos pesquisadores que ele pesquisou. Então ele falava que alguns pesquisadores achavam que esses 5 momentos eram as eras do mundo. Então, de Abraão a Moisés, de Moisés a Cristo, de Cristo já... Ou então que eram eras da humanidade, né? Quando você tem a criança, a adolescência do homem, o homem adulto e etc. Alguns autores que ele leu, né, que ele traz, é que Deus tinha graça e salvação, que era para tudo e para todos, né? A gente vai ver um do autor que a gente pesquisou que fala isso também, né? Existia também uma dúvida que falava assim que uns que reclamaram, né, da vinha, era aquela pessoa que um era de Israel e o outro não era fariseu, por exemplo, né? Então tinha as coisas políticas envolvidas aí e cada um tem uma visão muito assim, dependendo da época, dependendo da forma política que ele está inserido, né? E cada um tem uma visão disso daí, né? Muitos fazem críticas aos opositores de Jesus, falava que Jesus estava falando para os opositores, porque esses daqui, ó, ganham de qualquer jeito, agora aqueles ali não, né? Ou então muitos autores falavam que era o abuso dos camponeses, que viviam famintos, que o homem era rico e não dava nada, e que eles viviam no nível de sobrevivência, né? E aí esse autor, ele começa a falar a opinião dele sobre aquilo lá, né? Ele fala que a síntese dessa passagem, dessa parábola, é sobre a avareza, disputas, mas principalmente sobre a inveja, né? E que os indivíduos mostram a dificuldade com a solidariedade humana, que hoje a gente traz até hoje, né? Essa parábola provavelmente foi dirigida aos seus próprios discípulos, porque naquela época eles estavam discutindo sobre isso, né? Vários autores falam isso, né? Que era uma época de transformação de Jesus, né? Ele já estava quase no final, e aí do seu apostolado, e aí o que acontecia? Eles já estavam discutindo, né? Quem é que ganharia o reino dos céus? No entanto, que eles falam isso no começo. Nos versículos antes da parábola que nós estamos estudando, ele fala exatamente isso. Mas o que eu vou ganhar? Pedro fala. Porque eles já vinham discutindo sobre isso, né? A chave da parábola é o que eles pensavam que ganhariam mais, né? Então, Pedro mesmo pergunta, mas o que nós vamos ganhar, né, de te seguir? O que é que aconteceu? O que nós vamos ganhar de te seguir, né? Ela quebra qualquer lógica que faz ligação entre a recompensa, o trabalho, a percepção humana de justiça. Então, quando ele começa a falar que tem um trabalhador que trabalhou 12 horas, outro trabalhou 9 horas, outro trabalhou 6 horas e o outro só trabalhou 1 hora, né? E ele paga para todo mundo igual, né? Então, esse autor, ele acredita assim, que ele quebrou a lógica da ligação entre recompensa, quer dizer, eu vou recompensar o trabalho que cada um fez e a percepção que nós temos de justiça. Porque qual que é a nossa percepção? A nossa percepção é assim, bom, eu vou trabalhar X, eu tenho que receber Y. Você vai trabalhar X menos 1, você tem que ganhar Y menos 1, né? Essa é a justiça humana, não é assim que a gente faz, né? Então, ele fala que nessa parábola, ele começa a falar que o reino dos céus não usa justiça humana, né? Ele pensa diferente daquilo que a gente, como humano, pensa, né?
ele não trata também da graça ou da bondade, né? Ele não foi bom, na verdade, né? Não trata da graça de Deus de entregar alguma coisa. Alguns autores que nós vamos falar, eles falam da graça de Deus, né? Cada um recebe o de direito conforme a sua tarefa combinada anteriormente. Então, ele não foi justo, ele não foi bondoso. Ele falou para o primeiro, ó, você vai receber isso, 1 denário. Tá. Para o segundo, a mesma coisa. Para o terceiro, a mesma coisa. Para o último, ele nem falou nada que ia receber. Ele deu porque ele quis, certo? Então, cada um recebeu segundo aquilo que tinha sido combinado anteriormente. Só que todos recebem. Tanto que tanto que os que trabalham mais, como os que trabalham menos. Todo mundo recebe a mesma coisa. Isso que deixa o grupo indignado, né? Por quê? Porque, na verdade, ele não está fazendo a bondade de dar isso ou daquilo. Porque se ele fosse bondoso, ele dava o denário para aquele que tem necessidade e dava mais para aquele que trabalhou mais. Essa não é a nossa lógica? Nós não estamos falando da lógica humana. Então, esse autor, ele puxa muito para isso. Eu achei isso sensacional. Porque realmente é isso, né? A gente faz isso no nosso dia a dia, não é? A gente, quando faz uma caridade, quando a gente pensa alguma coisa, nós ainda somos muito ainda ligados ao físico, à terra a terra. Então, será que eu vou receber alguma coisa? Né? Que benefício que eu vou ter? Né? Que benefício que eu tenho de ser espírita, né? Isso daí quebra todos os preconceitos que nós temos, né? De religião, né? De se salvar, de salvação, de recompensa no mundo espiritual. Não é nada disso que Jesus estava querendo dizer. Bom, as ações do dono da vinha são mais caridosas do que generosas. Então, ele não foi generoso, né? Generosa seria pagar mais de 1 denário para quem trabalhou mais, né? Ela foi caridosa, ele pagou o justo e para o outro que tinha necessidade, que sabia que ia passar fome, que ficou o dia inteiro na praça porque ninguém deu emprego, ele pagou o denário também. Então, ele foi mais generoso do que caridoso. Ele também não trata de igualdade, pois cada um trabalhou um tanto, né? Ele não trata de igualdade, ele não fala assim, olha, todo mundo trabalhou igual, todo mundo é igual, aqui não, né? Não trata de igualdade. A parábola nos instrui que o tratamento que Deus dispensa às pessoas, o seu juízo não é baseado em avaliações humanas, tampouco em padrões humanos de justiça. Então, nós temos um padrão de justiça, né? Que o nosso padrão é muito flutuante, na verdade, né? Ah, esse daqui rouba, mas faz, né? Nosso padrão, né? Agora, não é o tipo de avaliação do humano, né? Hoje a gente tem uma avaliação, uma justiça, um julgamento, né? Eu estava até conversando isso com uma amiga minha, que hoje nós temos um julgamento exacerbado das coisas, né? Você fica horrorizado quando você entra na internet, nas redes sociais, como que é o julgamento das coisas. A gente nem sabe o que o cara falou, mas nós já estamos julgando que é isso, que é aquilo outro. Que nem o pensamento, né? Desvairados, né? Sobre as coisas, né? Imagina se Deus usasse isso como regra para ele, né? Nós estaríamos perdidos, né? Ele pagou o justo aos que trabalharam, mas pagou o de sobrevivência aos que trabalhavam menos. Tá? Ele fez a justiça, né? Só que a justiça divina, não humana. Então, não se trata de graça ou de bondade, tá? Ele foi mais generoso. Resume, a passagem resume, que mostrou que o indivíduo tem inveja, tem ciúmes e tem falta de generosidade, né? Quantas e quantas situações nós não vivenciamos dessa forma, né? Eu acho isso daí perfeito, o que esse autor fala, é perfeito. Por quê? Porque quando nós vemos uma pessoa que sobressai a gente tem inveja, a gente tem ciúmes daquilo que acontece com ele. E não tem e falta generosidade pra gente, né? De entender o outro que está mais abaixo da gente, né? Em qualquer situação. Ele é bom, pois ao contrário do jovem rico, que é o mancebo rico, né? Ele dá aos pobres. Então, a personagem que ele criou, ele é um indivíduo que soube valorizar aquele que precisava, né? A proclamação que Jesus fazia do reino incluía a metáfora de juízo, os debates acerca dos galardões. Então,
muitos autores eles falam sobre isso, né? Que é uma metáfora, essa passagem é uma metáfora para juízo, né? Como que eu julgo, né? De julgamento, e também acerca das recompensas, né? Então, o que é uma recompensa, um galardão? A recompensa não é um mau motivo. Ele é a maneira de se falar das coisas que agradam a Deus e nos assegurar que seguir a Cristo não será uma empreitada infrutífera. Então, que galardão nós vamos receber, né? Que recompensa que é essa que tanto se fala, né? Na verdade, é só para nos assegurar que o que a gente está fazendo é uma coisa benéfica, né? Não existe uma recompensa, né? É uma coisa de bem-estar, de espiritual, né? Tem um autor que ele vai falar muito bem sobre isso, tá? E depois vocês vão ver o que os espíritas falam. Os discípulos, e assim como todos nós, calculamos o que ganhamos, a recompensa. Então a gente quer a recompensa, né? Ai meu Deus, eu trabalho tanto no centro. Ai meu Deus, eu sou boa nisso. Ai meu Deus, eu fui bom com aquele ali, né? E aí, a recompensa que eu vou ganhar disso, né? O que é que eu vou. O que significa isso na nossa vida, né? Então Pedro pergunta: o que ganharemos ao te seguir? E ouviu que a recompensa será grande, né? Então ele ouve de Jesus e vai ser grande, se você me seguir vai ser grande. Mas não é a recompensa de lugar, de estado, de hora, de momento, né? É a facilidade que nós vamos viver a espiritualidade, né? Mais para frente a gente fala sobre isso, né? Mas não o que imaginamos como homens. Porque o que a gente imagina como homem, né? Ter mais facilidades, né? Ter mais, sei lá, cada um tem um significado de recompensa, né? Eu acredito. Mas eu acho que é mais facilidades na vida, é mais empoderamento, é mais financeiramente bem estável, né? Sei lá, né? Tem tantas coisas que a gente imagina, né? Basta ver que quando a gente tinha outras religiões, a gente até pagava pelo reino dos céus, né? Pagava. Então, aí a gente vê como é que é, né? Não pela nossa percepção, não é o trabalho mais e ganho mais, né? Não é. Pela nossa percepção é isso, mas não é o que acontece, né? Aí eu não sei se eu estou sendo clara, porque na verdade as interpretações são difíceis da gente entender, porque a gente já tem uma vivência instalada em nós, então é difícil a gente entender o que esses autores falam na verdade. Então tudo isso daí, gente, é interpretação minha, vocês me perdoem. Eu acho que vale a pena ter esses autores, a maior parte dos livros já tem em PDF. Se não tem e quiser ter o livro, vale a pena, entra lá na estante virtual, que são muito baratos, tá? Aí, o que mais ele acredita, né? Ele fala que essa parábola, vários falam isso, que essa parábola, ela tem um paralelo com o filho pródigo, né? Então, os dois têm um patrão com autoridade e generoso. Uma justificativa da generosidade, né? Quando o outro filho que está em casa fala, para ele você deu um bezerro, para mim você nunca deu uma ovelha, e para ele que está chegando agora vai dar um bezerro cevado, né? E uma declaração contra a generosidade, né? E aí o pai se justifica, peraí, você estava aqui, tudo que é meu é teu, né? E ele não, né? Eu me pus na situação, né? Quantas e quantas vezes não acontece com a gente na nossa vida, né? Quantas e quantas vezes a gente está num trabalho afim, fazendo tudo que é possível, imaginário e tal, e chega uma pessoa e de repente ela entra na nossa vida e os outros valorizam e você não se sente valorizado o suficiente. Qualquer uma dessas coisas pode acontecer conosco, não é? Essa é a mesma situação do que nós estamos falando aqui, né? O paralelo do filho pródigo é exatamente isso, né? E aí a gente tem que se perguntar, por que nos irrita o outro ser bom? Por que irrita quando a pessoa faz isso, né? Por que não gostamos que o outro ganhe mais, né? A justiça verdadeira de Deus busca misericórdia e maneira de expressar o amor. Isso é bonito, né? Ela sempre busca a misericórdia e a maneira de expressar o amor. Como a gente tem pouco amor, a gente não consegue entender o que é isso ainda, né? Então, abandonar a inveja e as estimativas de recompensa e abraçar e imitar a bondade de Deus
de estar na frente e de sermos os primeiros, né? Então, a gente tem que abandonar isso. A gente sempre quer ser o primeiro, a gente sempre quer estar na frente, e a gente deveria, ao contrário, abraçar e imitar a bondade de Deus, né? E abandonar a estimativa de recompensa, né? Que isso daí para nós é uma coisa que parece que a gente já nasceu com isso, né? Tudo tem que ter a sua recompensa. Aí a gente educa os filhos dessa forma, né? Nem vou falar da inveja. Bom, e aí vem o Bailey. O Bailey, eu não sei se ele é de Jerusalém ou se ele é do Egito, porque eu não consegui achar direito. Esse senhorzinho ali, ó, simpático. E ele começa falando assim, ele fala bastante coisa, viu, gente? Todos eles falam bastante. Eu tentei fazer um resumo daquilo que eles falam. Então, ele acha que toda essa parábola, o foco é o proprietário, que não é os trabalhadores. Ele está no proprietário, na bondade dele, e ele chama de empregador compassivo. Então, ele acha que eu deveria chamar a parábola do empregador compassivo. Ele sabia de antemão de quantos precisaria, mas ele volta. Porque todo empregador, ele sabe quanto que precisa na vinha dele. Então, ó, eu tenho tantas plantas, né? E eu sei quanto que precisa de trabalhador para colher essas plantas ou para plantar, não sei que fase que tá, né? Então, ele já sabia. Por que ele volta? Então, ele acredita que ele volta por compaixão, né? Se compara com a parábola da ovelha perdida, né? Qual que é a parábola da ovelha perdida? Lembra lá? Vou dar um tempinho para vocês lembrarem, porque eu não vou falar tudo não, né? No céu, e alegrará mais por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Então, o cara larga tudo e vai buscar a ovelha perdida. Então, ele fugiu a falar. Ele vai lá e arrecada todas essas pessoas para o trabalho na vinha, que a vinha significa o reino dos céus, né? Ele é compassivo, né? Ele é bondoso demais, né? E sobrou aqueles outros. E ele vai lá, volta outra vez, e volta outra vez, né? E volta outra vez. Então, a imagem que esse autor tem da passagem é de um Deus perseverante que vai e que volta para nos resgatar. Não importa que hora que vai ser, sem o momento, né? Ele fica feliz quando tem uma pessoa, né, que se arrependeu, e aqueles 29 ele não precisa, né? Porque eles já estão lá, né? Ele teve compaixão pelos desempregados e deu o mesmo salário a todos os trabalhadores. Então, todos vieram ser recolhidos no mesmo local, né? E a generosidade sem levar em conta as medidas de justiça estrita. Então, nós ainda fazemos uma justiça assim, você chegou tarde, você vai ganhar menos, né? Você está atrasado, você vai ser punido, né? Você não foi bem na prova, vai ter nota 0, né? Vai ter nota baixa. Eu não vou recuperar a pessoa, eu vou dar nota baixa, né? Então, veja como que é a percepção, né? No foco que nós temos da visão que esses autores falam de Deus e da justiça humana, que é totalmente pequena, é egoísta, é invejosa, né? Dentro do nosso conhecimento ainda precário, né? Esse tá difícil, né? Aí ele faz... Aí eu fico em cima do coisa aqui. Ele pega a mensagem e a parábola e ele divide. Depois vocês pegam o texto e vão ler lá que interessante que é, né? Então ele fala que ela é uma mensagem, o Paulo que gosta de falar essas coisas, eu não sei falar muito bem, né? Mas é uma parábola circular. Então a primeira frase é o feito. Então ele vai, pega e fala, ó, vou pagar em dinheiro. Depois os outros parágrafos, ele fala assim, eu dou justiça. Aí a 10ª hora, depois o salário que é planejado, depois volta para a 10ª hora, depois fala de justiça, depois o acordo respeitado. Então, em todos
a parábola é bem escrita, né? Eu nem estou falando muito da formação, da linguagem da palavra, porque senão a gente não teria tempo, né? Mas ela é descrita como sendo tipo de um verso, né? Então ela começa a falar de uma coisa e depois ela volta de trás para frente, né? E o último verso, muitos autores falam que foi o próprio Mateus que inseriu. Por quê? Porque eles acham que ele acreditava que quando ele pôs essa parábola logo depois da pergunta do Pedro e da resposta de Jesus, ele coloca a palavra para relembrá-los de que assim como os derradeiros serão primeiros, os primeiros serão os últimos, que muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos, né? Então ele reforça aquela conversa que eles estavam tendo anteriormente, né? Então alguns autores acham que talvez Jesus nem tenha falado isso, porque ele falou lá em cima a mesma coisa, só que o inverso, né? Depois vocês pegam o Evangelho e releiam essas duas passagens, né? É o capítulo todo, tá? Tudo bem? Não sei se eu estou sendo clara, mas estou tentando passar aqui para vocês tudo que eu li, né? Então vamos lá. Mais uma vez, ele acha que a parábola se compara a Jesus, tá? Então, enquanto uns acham que a parábola ela é voltada para Deus, para o reino dos céus, outros falam que é a personalidade de Jesus do Cristo, outros falam que é mais voltada para o trabalhador, para o egoísmo, para a inveja e tal. Cada um tem uma visão do negócio. Então ele acha que a parábola é comparada, pode ser também comparada a Jesus, né? A auto-entrega dele, o amor precioso, a renúncia que ele teve, né? De vir para a terra, né? De estar aqui na terra conosco e esse amor precioso sobre todas as coisas, né? Ele nos encontra onde vivemos e nos ama como somos, né? Na verdade, esses autores, eles não acreditam em reencarnação, então eles acreditam em Jesus depois da morte, né? Que ele continua presente, onde ele nos encontra e onde a gente vive e nos ama exatamente como a gente é, né? É uma visão muito bonita, né? E realmente muito bonita. Aí uma outra autora americana, que é a Ellen White. A Ellen White, ela começa a falar o que é essa parábola, né? Ela fala que essa parábola não é a soma de trabalho que fazemos, mas o sentimento que nós temos, como espíritos, que fazemos, que é que torna valioso para Deus. Então, o que ela fala? Que não é o que eu faço, o trabalho, ou a vida, ou a atenção ou que eu faço, mas é o sentimento que eu emprego nisso daí, que isso daí é o que é valioso para Deus. Essa parábola, segundo ela, adverte a todos os obreiros que, embora longos seus serviços, embora fartas as labutas, se estão sem amor aos irmãos e sem humildade perante Deus, nada resolve, né? Então, podemos trabalhar bastante, mas se a gente não tem a dignidade de entender o outro, né, de acolher o outro, isso não adiantou nada, né? O Espiritismo fala isso, né? Não é a duração do tempo que laboramos, mas a voluntariedade e a fidelidade em nosso trabalho, que o torna aceitável a Deus, é requerida renúncia, né? São as palavras das virtudes, né? Então, na minha opinião, essa passagem tem muita importância, na minha opinião, não, viu, gente? Eu sou mais os autores, mas é muito das virtudes. Então, em vários autores a gente encontra as virtudes como sendo as coisas importantes, né, que o indivíduo tem que ter, né? Então, a fidelidade, o aceitamento, a aceitação, a voluntariedade, né? A humildade e assim vai. Quando é tolerado o orgulho e a complacência própria, quando a gente tolera o nosso próprio orgulho, a nossa própria complacência, quer dizer, eu aceito, coitadinha de mim, né? É difícil, eu sou difícil, minha vida é difícil, né? A obra é arruinada. Então,
Então aí a gente é muito assim, né? A gente faz isso e reclama isso. Vou falar por mim, que eu sou desse jeito, né? Então o cristão o é em sua vida privada. Olha só que interessante, né? A gente fala isso no Kardec, né? A gente tem que ser cristão, não é só aqui dentro do Kardec, né? Por quê? Porque aqui dentro é fácil, os espíritos ajudam. Mas é na vida privada que a gente mostra quem que a gente é, né? Então o cristão é na sua vida privada, na renúncia diária do eu. Olha como é difícil isso. Na sinceridade de propósito e pureza de pensamentos. Na mansidão sob provocações. Eu recebo uma provocação e eu vou ser manso, né? Tem que ser. Em fé e piedade, em fidelidade nas coisas mínimas, que na vida familiar representa o caráter do Cristo. Este poder ser o mais precioso, esse pode ser o mais precioso aos olhos de Deus que o missionário Marte de fama mundial. Então, quem é o cara que é mais visto de uma maneira preciosa para Deus? Aquele que é do dia a dia, que renuncia às pequenas coisas, que fecha a boca quando vê uma provocação, que tem fidelidade nas mínimas coisas, que tem piedade, que tem fé, que tem mansidão. Então ela acredita que essa passagem ela representa isso para as pessoas, né? Que na verdade ele deixou passar a oportunidade de não reclamar quando ele viu que o dinheiro do outro era igual ao dele, que trabalhou o dia inteiro, né? Então ela coloca o trabalho, a parábola, a visão da parábola é em cima do foco dos personagens trabalhadores. Tô falando demais, gente. É tanta coisa importante, bonita, né? Gorgias, eu não sei que nacionalidade que ele é, eu não achei. Ele tem uma outra visão, né? Ele acredita nos simbolismos da vinha como fé e conversão. Ele começa falando um pouco das frases anteriores da passagem, como eu já falei, né? Que veio o mancebo rico, depois a discussão de Pedro com Jesus, né? Então, a frase anterior do início dessa parábola é: aqueles que se fizeram os últimos serão os primeiros, né? Quer dizer, aqueles que se fizeram os últimos serão os primeiros. Eu me lembro de uma passagem que eu li quando eu comecei a ser espírita, que eu li aquele livrinho do Emmanuel, Justiça Divina. Nossa, aquele livro para mim foram os primeiros livros que eu li espírita e para mim foi maravilhoso, né? Mas eu nunca me esqueço que ele uma frase que eu lembro até a página que estava assim no final da página. Era assim a frase. Também não sei se é bem assim porque faz muitos milhões de anos. Quem não aprendeu a ser não, se você não aprendeu a ser pequeno, não, é mais ou menos assim. Quem não aprendeu a ser pequeno não consegue ser grande, não pode ser grande, não consegue ser grande. Então, a humildade, nas dificuldades, né? A gente só quer ser grande, mas a gente não foi pequeno ainda, né? Então, você só pode ser grande a partir do momento que você aprendeu a ser pequeno. Então, é exatamente o que ele fala ali, né? Aqueles que se fizeram os últimos serão os primeiros. Então, quando Jesus falou para Pedro, Pedro perguntou: o que eu vou, não vou ter recebimento? Ele falou: cuidado, porque vocês são os primeiros, que eles se consideravam os primeiros, mas pode ser que sejam os últimos. Era aquilo que Jesus estava falando, né? E nessa passagem, esse autor fala assim: mas por que ele age de um modo tão desconcertante, né? Que na nossa visão de trabalho, foi desconcertante o que ele fez. Ele pagou para todos a mesma quantidade, né? E aí ele fala que a bondade é o critério do dono. A chance de ser é o que é o mais importante. O apelo respondido por nós, não importando a hora em que aderimos. Então, para ele, esse é o critério do dono, né? O critério do reino dos céus, ou de Jesus, ou de Deus, porque muitos falam que essa passagem é sobre o reino dos céus, outros falam que é personagem de Jesus, tá? Então, a chance de ser o que é mais importante, né? É que não importa a hora que nós vamos aderir.
Então, às vezes, você está lá no centro há 30 anos e vem um cara que começou agora, não importa o tempo que ele entrou, né? Todos vamos ser bem recebidos, né? Da mesma forma. Então, todos podem se beneficiar do salário, né? Então, cada autor puxa para um lado, né? O mais importante é ir trabalhar, é estar pronto para ir e ir, né? Porque a maior parte de nós estamos prontos, mas nós não vamos, né? Olha quanta coisa para a gente pensar, né? Bom, aí vem o MacArthur. MacArthur é americano, tem cara de americano mesmo, né? Que todos empataram como se fosse uma corrida. Então ele começa assim, ele fala bastante coisa, viu, gente? Nossa, esses autores descrevem muita coisa. Mas muita coisa que eles fazem um julgamento, né? Então eles falam assim, que todos empataram como se fosse uma corrida. Então ele fala assim, imagine uma corrida que todos os indivíduos chegam no mesmo tempo, né? Os primeiros e os últimos receberam a mesma cota generosa do proprietário, é como se fosse assim, né? Então eu saio em primeiro correndo e o último sai lá em último lugar. Só que teve uma hora que o último parou e ficou junto com ele, empatou no momento da chegada na corrida. Foi isso que aconteceu. Por quê? Porque o proprietário generoso, ele deu uma cota para todo mundo igual. Então, todo mundo ganhou medalha, né? E é gostoso quando a gente ganha medalha, né? Mas é desse jeito mesmo. Então, o que ele trata? Ele trata da graça de Deus. Então, ele acha que essa parábola significa a graça de Deus. Ele faz uma igualdade entre as pessoas e que não importa quem é essa pessoa, ele lhe dá a graça de Deus, tá? Ele falou aos discípulos que não entenderam por duas vezes. Então, ele conta duas histórias que ele fala isso para o discípulo. Cuidado, vocês estão aqui comigo, mas não quer dizer que vocês vão estar do meu lado o tempo todo, né? Por quê? Porque não é só estar presente, tem que estar de espírito, né? Como falou a outra autora, né? Então, acreditaram que se seguiam Jesus, o Messias, que era o Cristo, né? Já tinham lugar no reino dos céus. Era essa fala de discussão dos discípulos. Pedro até pergunta: o que será de nós e o que nós ganharemos por te seguir? Né? Ele faz essa pergunta, né? Todos queriam ser considerados no reino dos céus, né? Eles tinham ciúmes e Jesus, no final da vida, né? No final da vida terrena aqui, lavou o pé de todos para mostrar que eles teriam lugar no reino. Então, várias coisas Jesus fez porque eles começaram a discutir entre si quem era o maior perante Jesus, né? Quem é que estaria no melhor lugar, quem estava à direita, quem estava à esquerda, que lugar que seria o trono deles do lado de Jesus, né? E aí, em pequena escala, talvez, a gente também faz isso, né? Quem é que é melhor entre nós, né? Todo mundo faz esse tipo de julgamento. Em que lugar será que eu tô lá, né? Então, é uma coisa incrível isso, né? Esses autores pegaram muito bem isso, né? Mas ainda não chegaram no ponto que a gente deseja. Deixa eu ver, tá indo devagar. Um minutinho. Aí vem o Locke. Locker, também eu não sei que país que ele é. Ele começa falando que os discípulos não devem desprezar o jovem rico, né? Deve antes ser o último, pois ele pode ser o primeiro. Então ele trata exatamente como o outro autor anterior. Então ele fala o seguinte, que Jesus estava falando para os discípulos mesmo, como eles tinham falado do mancebo rico, que eles falaram, tá vendo? Ele era rico, ele não quis dar tudo e vir caminhar conosco, né? Então nós temos o privilégio, porque nós abandonamos tudo, nós abandonamos a pesca, a família e viemos aqui, né? E ele fala assim, não, mas cuidado, porque isso não quer dizer nada, porque se amanhã ele fizer um ato interior de fé ou de coragem, ele pode ser o primeiro e vocês não, né? E outra coisa que ele fala muito é que
sobre o pai de família, né? Que é a personalidade e que ele trabalha toda hora recrutando, né? Mostrando que Deus não nos desampara, né? Que a qualquer momento a gente é recrutado, a toda hora a gente é recrutado, né? E depende da gente de aderir a esse recrutamento ou não, né? Então é isso que ele trata de uma maneira bem síntese, viu bem, gente? Porque senão fica muito longo, né? Aí vem o Huberto Roden, que é brasileiro. E aí ele fala muita coisa linda, né? Então ele fala assim que o reino de Deus, ele começa assim falando que o reino de Deus, ele não é desse mundo. Então as parábolas são sobre coisas espirituais, elas não são coisas do mundo físico. A gente é que mistura tudo, né? Então ele começa a explicar, eu não sei se eu vou saber explicar muito bem o que ele fala, tá? Mas vamos lá. Tem coisas muito difíceis, porque a gente tem um conhecimento das coisas, e traduzir o que eles falam é minha visão, tá? Por isso que era bom ler, né? Ele fala então que o reino, tudo isso todas essas parábolas não são ligadas às coisas desse mundo, são ligadas às coisas espirituais. Ela não é sobre tempo, sobre trabalho e nem sobre dinheiro. Então, nada disso, Jesus tratava disso porque ele precisava de imagens físicas. Por quê? Porque o desenvolvimento desses indivíduos ainda não era, ainda não somos, né? De entender aquilo que Jesus falava. Então, ele começa a explicar um pouco. Então, ele fala assim, que as 4 primeiras turmas, né, os trabalhadores das primeiras horas, representavam o ego virtuoso, que quer a recompensa pelo seu trabalho. Então, são aquelas criaturas, né, que elas são virtuosas, elas trabalham com amor, elas fazem as coisas, mas elas querem a recompensa desse trabalho, tá? Os últimos são o ego sapientes. Eles não foram recompensados, eles foram agraciados, porque eles não foram recompensados. Eles ganharam muito mais do que eles mereciam, então eles foram agraciados, é diferente. E eu não sei se eu vou saber explicar isso daqui. Então, é como se fosse assim, ó. Existe uma diferença entre os dois personagens, segundo a opinião dele, né? Ele quer ser perfeito. Ele tem um condicionamento bom, ele se esforça, né? Então, é aquele que ele quer ser perfeito, ele tá na luta, ele se esforça, ele é condicionamento, tem um condicionamento bom, ele já é uma pessoa que tem um íntimo bom, tá? E ele se esforça. O outro, ele já é incondicionalmente bom, qualquer situação ele é bom e ele consegue. Ele já não se esforça, ele consegue, né? É a tal da vigilância que o Emmanuel falou pro Chico, né? É disciplina, né? Primeira coisa, disciplina. Segunda coisa, disciplina. Terceira coisa, disciplina. Você começa antes, você não é disciplinado. À medida que você vai treinando, você vai conseguindo. Chega uma hora que a coisa é tão natural que você já consegue, sem pensar no assunto, sem querer forçar mais o assunto. Você já chegou lá, né? Então ele fala assim: os outros, eles já tiveram a recompensa. Os outros 4, eles já tiveram a recompensa, porque eles já eram condicionados, eles já estavam bem, eles já eram do reino. Então eles não precisavam ser agraciados, o outro não, eles foram agraciados, porque os outros eram diferentes. Então eles, não sei se eu consigo falar direito, não sei se consigo me expressar muito bem sobre isso, mas eu acho que é isso. Todos já eram considerados do reino dos céus, mas uns já são, né? Já estão, os outros já são de lá. Vamos falar assim. Não sei se é isso que ele quis dizer, mas foi isso que eu entendi. Agora, também não sei se é isso tudo, né? E como eu falo. Então, esses autores, eles são muito filosóficos e eu sou muito terra a terra. Então, é difícil para mim entender todas essas coisas, mas
Sintetizando então isso daqui, todos nós pertencemos ao reino. Tem uma qualidade que eram os 4 primeiros, eles já tinham a recompensa, porque eles já eram do reino, vamos falar assim, eles já eram, né? Os outros já eram muito mais, por isso que eles foram só agraciados, eles não receberam recompensa, tá? Humberto Roden escreve muito bem, muito bonito que ele escreve. Eu não sei se eu consigo passar direito, porque é difícil, tá? E aí, para finalizar, né? Como ele falou, né? Que a gente vive de nosso ego empírico-analítico, né? Então a gente vive fazendo o quê? A gente tem um ego, né? E esse ego a gente nem entende da coisa, tudo empírico e a gente analisa tudo, né? Basta ver hoje em dia, né? Com o coronavírus, né? A gente morre de rir, porque cada um tem uma ideia do coronavírus, cada um tem uma ideia do tratamento do coronavírus, cada um tem uma ideia de como a pessoa vai sair da UTI do coronavírus. Todo mundo tem uma ideia de quando vai sair a vacina. É até engraçado, porque você vai lendo, você vai ficando horrorizada de ver cada ideia, né? Mirabolante, miraculosa, né? Então, é exatamente isso. E eu tentei fazer algumas explicações aqui, né? Com o meu ego empírico analítico sobre a parábola, né? Então, eu tentei trazer alguns exemplos, porque eu gosto de trazer para a gente as coisas para facilitar o nosso entendimento, né? Os autores são complexos, né? São bonitos de se ler, né? Mas são complexos. E a gente percebe assim que eles falta algum tipo de conhecimento para fechar a coisa, né? Eu acho que falta reencarnação, falta evolução do indivíduo, né? Falta um pouco de espiritismo, né? Mas tudo bem. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é assim: eu acho que a parábola essa dificuldade que a gente tem de amar as pessoas, ela é muito grande, né? Então, a parábola nos traz muito isso, né? Por que a gente tem essa dificuldade tão grande, né? Esse amor, o que é esse amor tão assim, né? Então, eu tentei colocar assim, né? Eu imagino um exemplo de uma mãe e um filho. Eu sei que nem todo mundo do grupo é mãe, ou tem os pais, que é a mesma coisa, mas imagine uma pessoa que você goste muito, né? Imagine uma criatura que você, assim, nossa, né? É demais, né? Então, o que é esse amor que aqueles deveriam ter, né? Então, é como se fosse uma mãe vitoriosa, né? E o filho dela tem mil dificuldades, mil dificuldades. Vamos pensar no filho pródigo, né? Comparando com o filho pródigo. A mãe tem mil, o filho tem mil dificuldades. E aí, ele consegue se recuperar. E Deus faz o chamamento, né? E ele é chamado antes dela. Ele é envolvido, ele é colocado numa posição no reino dos céus acima dela, antes dela. É o primeiro. Ele é o derradeiro, só que ele se tornou o primeiro. Essa mãe, se você tivesse teu filho, essa mãe, com a quantidade de amor que ela tem, você acha que ela ia ficar triste? Na minha opinião, ela ia ficar muito feliz em ser a última, né? Por quê? Porque o amor, esse amor é que Jesus fala, talvez, na parábola, e que os autores, alguns tocam sobre isso, né? É a mesma coisa, o sentimento que a pessoa tem que ter quando vê o outro que ganha mais, ou que recebe mais, ou que trabalhou menos, né? Porque a gente ainda é muito ligado no dia a dia, né? No terra a terra, né? É como se fosse o saudável para o médico. Então, o saudável não é que ele não é importante, mas o doente é mais importante, né? Como o trabalhador para o patrão. Eu tenho as coisas, mas eu preciso do trabalhador, né? A felicidade é quando o que não está lá vai para lá, vem para cá, ou vai para lá. Quando nós, por exemplo, espírita, né? Quando a pessoa que está lá, a gente já está ok. Mas a que vem com dificuldade e se transforma, isso é a nossa alegria, isso é a nossa felicidade, não é? Quando o doente sara, quando o filho retorna à casa, né? A reencarnação, o que é? Ela não é novamente a oportunidade de começar e fazer melhor, né?
E quando a gente consegue fazer o melhor, a gente vai lá para o mundo espiritual. Os espíritos, quando a gente volta em melhores possibilidades, olha, eu consegui, foi uma existência difícil, complicada. Eu era um espírito cheio de dívida, ressarci um monte de dívida. Eles não ficam felizes, eles não fazem festa. A gente lê nos livros isso, né? Então, eu acho que a parábola fala um pouco disso, né? Do que os autores falam aí, né? Então, em qualquer atividade que a gente faz, em qualquer situação que a gente vive, se você faz um bolo, né? Você vai fazer o bolo pior porque não te elogiaram do bolo que você fez, gostoso? Não, porque você é uma boa boleira, né? Se você cuida da tua família, você vai deixar de cuidar porque não teve o necessário? Não, você continua com o que você tem, cuidando o necessário, porque isso é você, né? Não, você é o que você é. É disso que trata a parábola, na minha opinião, viu, gente? Depois nós vamos ver a opinião dos espíritos. Bom, aqui são as referências que a gente usou. Afe Maria, quanto esses homens falaram. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei um pouco difícil as explicações sobre a parábola e agora, semana que vem, a gente vai pegar os espíritas, né? Que eu acho que para nós a linguagem é mais fácil e mais tranquila, né? Eu espero que vocês tenham gostado, porque é uma parábola maravilhosa, né? Maravilhosa. Ela tem várias vertentes e cada um vê de uma forma, né? E eu acho Jesus extraordinário, né? Bom, quem não acha Jesus extraordinário, mas a maneira como ele coloca as coisas de uma forma tão simples, né? E às vezes nós rebuscamos tudo, né, para tentar justificar a nossa imperfeição, a nossa dificuldade. Então, me perdoe se eu não fui tão eficaz, né? Mas foi uma palavra maravilhosa. Aqui são as referências das imagens que eu tirei do Google. E vamos encerrando então por hoje. Eu espero que semana que vem a gente esteja junto mais uma vez. Eu quero agradecer de coração. Que Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja.